das 3 da tarde, entramos. À nossa frente havia sombras humanas, pele e osso, apenas esqueletos em trapos listrados. Quando dissemos que eram livres, não havia reação. Era como se a própria ideia de esperança tivesse sido apagada. 27 de janeiro de 1945. O dia que ficou marcado na história como o momento em que o mundo enxergou o horror nazista em sua forma mais cruel. Esse é o canal do Rosa, e no vídeo de hoje nós vamos relembrar os 80 anos daquela fria tarde em que um pequeno grupo de prisioneiros, na maioria judeus, foi encontrado abandonado para morrer no que restava de Auschwitz, o lugar que se tornou símbolo do Holocausto. Aviso: este vídeo contém narrações de cenas fortes das atrocidades cometidas pelos nazistas e não é indicado para pessoas sensíveis. Além disso, o Museu de Auschwitz não recomenda a visita para menores de 15 anos, mesma classificação que eu recomendo para a audiência deste vídeo. Conforme o exército soviético avançava para o oeste, aproximando-se de Oświęcim, no sul da Polônia, os nazistas reforçaram desesperadamente suas defesas, tentando ganhar tempo para apagar os vestígios dos seus crimes no campo de concentração de Auschwitz. A divisão de 900 homens, liderada pelo major Anatoly Pavlovich Shapiro, assumiu a vanguarda do avanço, enfrentando combates ferozes contra a Wehrmacht em retirada. Nos últimos 32 quilômetros até Auschwitz, as batalhas intensas resultaram na perda da metade da sua divisão, antes que eles conseguissem alcançar as estradas protegidas por minas que levavam ao campo. Por volta das 3 horas da tarde de 27 de janeiro de 1945, um esquadrão de assalto da 106ª Divisão de Infantaria, sob o comando do Major Shapiro, foi um dos primeiros a romper as defesas da cidade e alcançar o campo. Sua unidade limpou os acessos das minas terrestres, abrindo caminho para a libertação. Foi o próprio Major Shapiro que abriu os portões de Auschwitz I e desempenhou um papel direto na supressão dos últimos focos de resistência dos guardas da SS, marcando o início da libertação de um dos maiores símbolos do horror nazista. Muito antes do início da guerra, os nazistas já utilizavam campos de concentração para aprisionar pessoas e explorá-las em trabalhos forçados. Esses campos estavam espalhados por toda a Alemanha e pelos territórios ocupados, incluindo Polônia e República Tcheca. No entanto, foi em 1942, durante a Conferência de Wannsee, liderada por Reinhard Heydrich, um dos mais cruéis arquitetos do regime nazista, que o plano para a eliminação dos judeus da Europa foi formalmente apresentado e rapidamente implementado. Esse plano ficou conhecido como a solução final para a questão judaica. Embora Auschwitz não tenha sido o único local destinado a esse propósito, ele se tornou o principal símbolo do Holocausto devido ao número aterrador de vidas que foram tiradas ali. Estima-se que mais de 1,1 milhão de pessoas foram assassinadas no campo, das quais mais de 900 mil eram judeus, consolidando-se como um dos maiores cenários de tragédia da história da humanidade. Auschwitz era o centro da máquina assassina nazista. Para lá eram enviados milhares de judeus e outros indesejáveis pelos alemães nazistas. Essas pessoas eram transportadas para lá em trens de carga vindos de diversas regiões da Europa, que estavam sob o domínio da Alemanha nazista. E é exatamente aqui nesse lugar, mais precisamente do outro lado, ali onde é que estão os trilhos,
que chegavam os trens vindos de toda a Europa carregados com prisioneiros, na sua maioria judeus. Ao chegar em Auschwitz, os prisioneiros eram rapidamente avaliados por médicos que decidiam quem seria forçado a trabalhar e quem seria enviado diretamente para as câmaras de gás. Mulheres, crianças e aqueles incapazes de trabalhar não sobreviviam mais que 1 hora após o desembarque. E logo ali atrás, onde tem aquele grupo de pessoas, era feita a seleção. Então ficava ali um médico, chamado de médico, né? Um médico nazista, que apenas por olhar a aparência da pessoa, ele julgava se ela devia ser utilizada, né, nos trabalhos forçados, se ela ia para a câmara de gás lá no fim dessa estrada aqui, ou se ela seria utilizada em experimentos médicos. A expectativa de vida dos prisioneiros que eram mantidos nos alojamentos era igualmente curta. Além da exaustão causada pelo trabalho escravo, as doenças e a fome dizimavam rapidamente aqueles que eram condenados a viver naquele inferno. Outro destino igualmente cruel aguardava os que eram escolhidos para as experimentações médicas, conduzidas pelo notório Josef Mengele, um dos mais infames criminosos do regime nazista. Mengele, que fugiu para a América do Sul após a guerra, viveu seus últimos dias no Brasil, onde morreu de um AVC enquanto nadava em uma praia de Bertioga, no estado de São Paulo. Foi em Auschwitz que os nazistas realizaram os primeiros testes e implementaram as câmaras de gás, utilizando o pesticida Zyklon B. E essa foi a causa da maior parte das mortes pelas mãos dos nazistas. Essa aqui é a câmara de gás que está intacta, ela fica em Auschwitz I. As câmaras de gás lá de Auschwitz II, que é onde aconteceram a maior quantidade de execuções, os alemães eles dinamitaram, mas essa aqui ela ficou em pé, porque eles pretendiam usar depois como bunker, caso tivesse bombardeio aqui, né? Eu não sei se vai dar para ver aqui no teto, mas tem um buraco, tem vários desses buracos aqui, que é por onde os nazistas jogavam o Zyklon B, que virava gás aqui dentro e sufocava todo mundo. Isso aqui são marcas de unhas de pessoas que estavam se debatendo aqui dentro. No desespero para fugir, tentaram cavar as paredes com as unhas, cara. Meu Deus. O principal método nazista para apagar os vestígios de seus crimes era a incineração. Assim fizeram com os documentos e evidências que os incriminavam, e também com os corpos de mais de 1 milhão de pessoas que eles assassinaram. Em Auschwitz, havia 5 crematórios que operavam dia e noite, especialmente no auge das operações, a partir de 1943. Para garantir que não houvessem cadáveres, as cinzas eram dispersadas em rios, fazendas e outros locais. Até hoje, há cinzas nas lagoas do Museu de Birkenau. As operações com gás continuaram até novembro de 1944, quando, sob as ordens de Himmler, a SS desabilitou as câmaras de gás que ainda funcionavam. 2 meses depois, já em 1945, ao perceberem a aproximação do exército soviético e conscientes de que não conseguiriam exterminar e incinerar todos os prisioneiros, os nazistas decidiram evacuar o campo, dinamitando as câmaras de gás e os crematórios de Auschwitz II. Cerca de 1 semana antes da libertação de Auschwitz, os alemães forçaram milhares de prisioneiros a marchar rumo a oeste, em direção à Alemanha, para serem transferidos para outros campos de concentração. E esse episódio ficou conhecido como as Marchas da Morte. Muitos sucumbiram ao longo do caminho, seja pela exaustão, seja por execuções sumárias.
Para essas vítimas, a libertação chegou tarde demais. Entretanto, aqueles que estavam demasiadamente fracos ou doentes para marchar foram abandonados em Auschwitz, deixados para morrer. Foram esses sobreviventes, cerca de 9.000 pessoas, que os soldados soviéticos encontraram naquela tarde de 27 de janeiro. A condição deles era tão desesperadora que comoveu até mesmo os soldados mais endurecidos pela brutalidade da guerra. Além disso, muitos corpos foram encontrados espalhados pelo campo de Auschwitz. Os sobreviventes enfrentavam uma série de problemas físicos graves, como desnutrição extrema, doenças infecciosas, feridas abertas e sequelas dos abusos prolongados. Mas a situação ia além do físico. A maioria estava profundamente traumatizada e muitas vezes desconfiava das pessoas que tentavam ajudá-las. Essa desconfiança era especialmente dirigida aos médicos, e não sem razão. Durante anos, eles haviam sido submetidos a experimentos médicos brutais realizados por nazistas, que se apresentavam como profissionais de saúde. Por isso, quando os verdadeiros médicos tentaram tratá-los, os sobreviventes frequentemente resistiam ou até mesmo não aceitavam ajuda. Outro obstáculo era a própria condição dos corpos dos sobreviventes. Com organismos tão debilitados, até mesmo a alimentação, que é algo que deveria ser um alívio, se tornava perigosa. Muitos dos libertadores, na tentativa de aliviar o sofrimento imediato, ofereceram alimentos ricos em gordura e proteínas. Contudo, isso levou a um fenômeno conhecido como síndrome da realimentação, onde o corpo, incapaz de processar nutrientes tão densos após longos períodos de inanição, entrava em colapso. Vários sobreviventes acabaram morrendo por causa desse erro acidental. A luta contra doenças infecciosas como tifo e tuberculose foi outra batalha difícil. Os libertadores improvisaram hospitais dentro do próprio campo, mas os recursos eram escassos e muitos dos sobreviventes já estavam em estágios avançados das suas doenças. Em muitos casos, não havia tempo ou meios para salvar a todos. A complexidade do tratamento também envolvia lidar com o trauma mental. Os libertadores perceberam rapidamente que os prisioneiros não estavam apenas fragilizados fisicamente, mas também emocionalmente destroçados. Muitos estavam apáticos, incapazes de responder às tentativas de conforto ou até mesmo de compreender que estavam finalmente livres. Em um cenário onde a morte havia se tornado algo cotidiano, a ideia de sobrevivência parecia quase irreal. Na cidade de Oświęcim, localizada no sul da Polônia, e que durante a Segunda Guerra Mundial esteve sob a ocupação nazista, encontram-se as instalações do campo de extermínio de Auschwitz. Hoje, o local é um museu aberto à visitação, preservando a memória das vítimas. Em 2025, assim como em anos anteriores, será realizada uma cerimônia em homenagem a essas vidas perdidas. O evento, de caráter fechado, contará com a presença de alguns dos poucos sobreviventes que ainda estão entre nós. A cada ano, porém, nos distanciamos mais do Holocausto, e em breve não restarão testemunhas vivas para relatar essa história. Esse fato representa um enorme desafio para nós e para as futuras gerações, especialmente em tempos marcados pela crescente disseminação de desinformação. Manter viva essa memória exige esforço coletivo e um compromisso com a verdade histórica.
Por isso, é fundamental ler livros sérios, estudar história e buscar conhecimento além do que se encontra em vídeos como este. Aqui no YouTube, o nosso objetivo é apresentar informações de forma acessível, como um ponto de partida para que você se aprofunde depois. Para te ajudar nessa jornada, eu incluí uma lista de recomendações de leitura na descrição do vídeo, logo aqui embaixo. Ainda sobre essa cerimônia, eu não vou participar do evento, mas vocês podem acompanhar a cobertura pelas mídias oficiais do Museu de Auschwitz, ou por uma brasileira que é guia turística e faz tours lá em Auschwitz. É só procurar o perfil Conhecendo Cracóvia no Instagram, que ela já está postando tudo sobre essa cerimônia. Nesse dia 27, dedique um minuto para refletir. Pense nas vidas que foram tiradas, nas famílias que foram destruídas e nos povos que estão sendo vítimas dos avanços militares expansionistas nesse exato momento. O Holocausto não é apenas uma história distante, é um alerta eterno sobre o que acontece quando o ódio e a intolerância prevalecem. A visita a Auschwitz foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. As paredes, os objetos, o chão, tudo ali parece sussurrar as histórias de quem não sobreviveu. Se você ainda não teve a oportunidade de visitar Auschwitz, ou se você está planejando essa viagem, eu convido você a sentir um pouco daquilo que me marcou para sempre nesse vídeo que eu publiquei há mais ou menos um ano, quando eu viajei até a Polônia e visitei o campo de concentração.